Opa! E aí, meu querido, tudo bem, meu Tudo irmão? bem, William? Obrigado aí pelo seu convite. Tudo bem. Pô, eu que agradeço, cara, pelo seu investimento aqui do tempo, né, que tá mesmo na pandemia, quem pode estar ficando em casa, mas mesmo assim, não sei se é a sua percepção, mas o trabalho parece que aumentou, né? Dentro de casa, assim. Não, até que não foi nem a questão de ficar em casa, não. O que aumentou o trabalho do Uhum. chargista são os absurdos do governo e as mortes do coronavírus, né? Isso não se tem outro assunto, né? Não tem outro assunto. Sim, não, verdade, verdade, concordo com você. Meu irmão, antes de a gente começar a entrar no tema e no nosso papo, né? É isso, te agradecendo mais uma vez pelo seu investimento aqui do tempo e para também quem está chegando a partir da galera que te segue, né? Eu sou o William Siri, eu moro na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, moro em Campo Grande e faço parte de um coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só, que a gente movimenta aqui a zona oeste, né? Porque é um lugar difícil, mas estamos aqui resistindo. Olha, difícil. É No isso. mínimo difícil, para dizer o mínimo. No mínimo difícil. Para dizer o mínimo. Mas estamos aqui, tem muita gente. Além do nosso coletivo, tem diversos coletivos aqui que estão surgindo, né? Tem uma galera que já está há muito tempo. Nosso coletivo mesmo, né? Já tem 5 anos. Mas tem. Não, tem 6 anos, olha isso. Vai fazer 6 anos agora em setembro. Mas, enfim, tem muita gente aqui também boa, mas é difícil pra caramba, meu irmão. Vou te contar uma coisa. Mas estamos aqui resistindo. Tenho certeza que é difícil. Então, é o seguinte, ó. Para quem está chegando também, esse é o Siri na live. Desde da metade ali de março até hoje, né? Toda segunda, quarta, quinta e sexta, a gente está fazendo Siri na live, chamando para as pessoas, né? Por conta da pandemia, que só se fala, como você já antecipou aqui, né? Em relação ao coronavírus. Mas como essa pandemia também está deixando muito latente as desigualdades que nós temos, né? Então, de uma certa forma, a gente decidiu aqui, né, fazer esse Siri na live para colocar outros temas também, porque na rotina do dia a dia da população, da galera, acaba não visualizando, acaba não refletindo, e aqui, de alguma forma, com esses variados temas, a gente vai refletindo aqui aos poucos para incorporar também na nossa vida no pós-pandemia, né? Então é um pouco disso. E aí, muito obrigado, meu irmão. E ó, só mais uma coisinha. Eu vou sempre olhar para cá. Por quê? Quando eu lancei a nossa arte, eu coloquei uma caixinha de perguntas para as pessoas que quisessem, né, fazer essa pergunta para você. Tudo bem. E aí, então, as perguntas estão aqui. Então, para não... Estou sendo indelicado ou falta de Não, que educação, não isso, é, não. porque tem minha cola aqui, Claro, tá bom? claro. Fica tranquilo, fica tranquilo. Show de bola, meu irmão. Então é isso, ó. Vou te apresentar aqui um pouco e depois você apresenta aí também. Vamos lá. Carlos Latuf, cartunista, chargista, é natural do Rio de Janeiro, carioca também, né? Hum, Hoje mora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É um pouco disso, meu irmão? tá correto. É isso. Então esse é um pouco do Siri apresentando o Latuf. Você apresenta para a galera aí também. Cara, eu sou um chargista. Eu sou um chargista, utilizo da arte para me colocar politicamente, socialmente. Não tem muito mais o que dizer a meu respeito, não. Tem muita coisa, tem muita coisa. Até porque tem umas perguntas aqui boas para falar um pouco da sua vida aí, né? Dessa sua trajetória que é bela. Meu irmão, então, a primeira pergunta é padrão desde de março, que é o seu começo. E aí, assim, ó, conta um pouco pra gente do seu início lá atrás. Como e quando que você viu que a charge, né, seria a sua profissão? Como foi esse início? Bom, eu comecei a desenhar desde criança, desde o jardim da infância, desde quando eu era moleque. Então é uma coisa que me acompanha desde a infância. Naquela época, nos anos 70, anos 80, né, quando eu era criança, adolescente, via muito desenho animado, muita revista em quadrinho. Eu não imaginava que seria chargista, porque naquela época eu nem sabia o que era um chargista. Eu achava que iria fazer desenhos animados ou histórias em quadrinhos. Só que essa pretensão de ser um desenhista de quadrinhos ou de desenho animado, ela caiu por terra com a realidade. Quando eu comecei a perceber, por exemplo,
depois quando você vai crescendo e tendo consciência das coisas, que os desenhos animados e que as histórias em quadrinhos, na grande maioria, eram feitos fora. E de que não havia mercado para quadrinistas nacionais, entendeu? Naquela época não havia, era tudo saturado por revistas em quadrinhos de fora. O único que conseguia efetivamente, me lembro que eram duas editoras, era a Rio Gráfica, que produzia aliás, a editora VEC, que produzia a revista Mad, e ali tinha a versão brasileira de uma revista americana, que é a revista Mad, e tinham ilustradores ali, né? E Maurício de Souza. Então, aí começou a ficar muito claro que ser desenhista de desenhos animados ou de quadrinho era um negócio difícil e precisava de um quem indica, entendeu? Uma pessoa para te apresentar para as pessoas. O famoso. O famoso. O famoso quem indica. Eu era de uma família humilde, isso nunca iria acontecer, né? Então, com os anos, né, aí que eu comecei a entender que havia também um mercado de chargistas, que também era difícil, mas pelo menos havia a possibilidade de você trabalhar para a imprensa alternativa. No meu caso, a imprensa sindical. Então foi quando eu comecei a ser chargista efetivamente, foi em 1990, trabalhando para a imprensa sindical. Não está nem aqui, mas a partir desse seu começo aí, deixa eu perguntar também sobre a imprensa sindical. Porque eu imagino que na década de 90, né, era muito mais forte do que agora. Não sei se é uma percepção minha ou se é uma realidade, né? E a partir disso, com a sua entrada ali, né, a partir da imprensa sindical, e você começou a fazer seu trabalho ali, qual é a maior diferença que você vê dessa imprensa na década de 90 e nos tempos atuais, em relação à imprensa sindical? Bom, a imprensa sindical ela era mais forte antes dos anos 90, né? Nos anos 80, principalmente com a redemocratização, com o fim da ditadura militar e tal, com o ressurgimento de um novo movimento sindical, né? Com o fim da ditadura, a imprensa naquela época bombava muito mais, né? A partir dos anos 90, com o ascenso do neoliberalismo, o Fernando Henrique Cardoso, as privatizações, ali os sindicatos começaram a ter a imprensa sindical ali começou a refletir um pouco das dificuldades que o movimento sindical encontrava naquela época, né? E hoje continua tendo imprensa sindical, continua trabalhando para a imprensa sindical, mas os sindicatos continuam, né? Teve uma reforma trabalhista ano passado, né? do desgoverno Bolsonaro, então isso deu o movimento sindical foi afetado por isso, né? Mas eu continuo trabalhando com a imprensa sindical, eu sou filho da imprensa sindical. Ah, é? Não, legal, assim, porque eu tenho muito isso, porque às vezes me parece que a imprensa sindical, que é necessária demais, só que me parece que é muito, eu não sei se é só uma impressão minha, mas eu vejo muito mais nos jornais, sabe? E vejo um pouco em redes sociais. Isso está mudando, já mudou, é um processo, realmente está acontecendo. É só uma impressão minha, assim, porque realmente tu está falando aqui e eu estou, né, analisando, refletindo com você. É uma impressão minha ou isso é realidade mesmo? Existem uns setores sindicais, digamos assim, uns sindicatos, porque o sindicato tem muito a ver com a sua categoria, com a sua diretoria. Então, existem aquelas diretorias que são mais avançadas, têm mais sensibilidade para as novas tecnologias, para a internet, para as redes sociais, e tem aquelas que ainda apostam no modelo impresso, entregue na casa do sindicalizado, pelo correio, entendeu? Mas se você não tiver atualizado, se você não estiver trabalhando com as mídias atuais, você fica anacrônico, né? Fica para trás. Não se pode lutar contra o avanço tecnológico, né? Não, sim, sabe por que eu estou falando isso? Enfim, durante o processo, né, das retiradas dos direitos, eu via muito a imprensa sindical na rua panfletando,
Só que é isso, né? E aí eu estou tentando analisar aqui por conta que você é um chargista, então a imagem ali, hoje em dia, a gente vê isso, fala muito mais do que, sei lá, um parágrafo, por exemplo, né? Que as pessoas não param ali para ler. Sim. E aí eu vendo muito aquilo e eu compreendendo também que o sindicato, possivelmente, né, para quem contribui ali, tem o telefone, vamos colocar aqui, o WhatsApp, né, dos seus, da galera ali que está filiada e tal, enfim, que contribui para o sindicato e tal. Eu não via isso, tá? Eu acho que seria muito, hoje, refletindo, seria muito mais interessante, impactaria muito mais os trabalhadores se tivesse esse tipo de comunicação direta por imagem mesmo, Concordo. sabe? Assim, ó, o que vai acontecer? Por exemplo, ó, uma imprensa, eu lembro muito claro, assim, na questão de uma lata de lixo e a carteira sendo jogada na lata de lixo. Mas estava impresso, não tinha isso, eu não lembro, assim. E tem pouco tempo, eu não lembro isso, eu não recebi isso por WhatsApp. Eu mesmo não mandava para ninguém por WhatsApp, sacou? Sei lá, não era uma coisa forte. E com certeza, se fosse hoje, compreendendo a lógica, enfim, né, da imprensa hoje, compreendendo a lógica da comunicação, com certeza isso impactaria muito mais e poderia ser uma alternativa de não acontecer esses desmandos aí, essa quebra de direitos que nós sofremos. É isso, assim, porque eu tô conversando contigo, estou refletindo. Você tem até que falar mais do que eu, te peço até desculpas, assim, mas é porque é uma impressão que realmente eu acho que poderia ser uma alternativa naquele momento e até hoje mesmo, né? Não, não resta a menor dúvida, concordamos. Eu acho que a maneira hoje de se utilizar das redes sociais é muito mais impactante do que o jornal impresso. Isso não é uma tendência somente da imprensa sindical, não. Isso é uma tendência da imprensa mundial, entendeu? De mundial. Isso aqui. Não, vamos lá, show de bola. Vamos para as perguntas aqui. Ó, tem uma pergunta do Cláudio aqui, que é o seguinte, que ele falou, eu tenho uma dúvida. Eu acho importante repassar essa pergunta para você. Qual é a diferença da charge para o cartoon? O cartoon, ele é crítica de costumes, né? E a charge, ela é crítica política. É uma crítica política datada, entendeu? Então, o cartoon lida com temas universais. A charge lida com temas políticos datados, né? Entendo. Tá, show de bola. Então é isso. É muito. Eu mesmo não sabia. Mas legal. É uma Importante. pergunta Ó, tem recorrente. uma pergunta aqui da Fabiana. Imagino, imagino. É porque você falou, né, assim, quando você disse assim, ó, quando eu era mulher que eu comecei, desenhava muito, e aí o tempo vai se passando e você vai se deparando com o mundo do trabalho que você queria trabalhar. E aí você viu que não tinha muito chargista, mas assim, eu mesmo pensando hoje, eu falo, acho que muita gente ainda não sabe o que realmente é um chargista e tudo mais, assim, essas diferenças. Os chargistas existiam naquela época. Eu que não tinha conhecimento, porque eu estava muito Sim. focado naquele mundo de quadrinho e desenho animado, né? E essa divisão de chargista e cartunista é só no Brasil. Não tem isso em outros lugares. Nos Estados Unidos, o sujeito ou ele é um cartoonist ou ele é um political cartoonist, mas ele é cartoonist. Aqui no Brasil, não. Aqui ou é chargista ou é cartunista. Sim, perdão, exatamente isso. Assim, você estava focado ali numa lógica, mas nem você mesmo, né, que gostava já de desenho, sabia que existia chargista, né? Eu acho que hoje, de alguma forma, ainda uma galera ainda não sabe realmente o que é. E por isso que é importante a gente trocar essas perguntas aqui, mesmo que pareçam bobas, né? Eu acho que é Não, não é importante boba, pra galera não. ficar Não, sabendo. não. Ela é uma pergunta. Muita gente tem essa Sim. dúvida, não é boba, não. Sim. Então, show de bola, show de bola. Vamos lá. A charge e o cartoon, isso é uma pergunta da Fabiana. A charge e o cartoon têm sido cada vez mais utilizados como uma ferramenta de crítica social. E você atua de forma muito contundente nesse sentido. Qual foi o papel das redes sociais nesse quadro que nós vivemos e como isso altera a sua forma de produzir? Mas que pergunta? Fabiana? Você é estudante de jornalismo? Não sei. Muito boa pergunta, muito boa. Que bom. De fato, as redes sociais elas deram um boom, né? Elas tornaram a comunicação da charge muito mais potente, né? Porque
No passado, a única maneira de uma pessoa publicar uma charge seria através de um jornal impresso. Se ele trabalhasse, por exemplo, o jornal O Globo, esse jornal, tudo bem, é o jornal nacional, de distribuição nacional, mas ele não sairia daqui do Brasil. Ele só poderia ser lido em países de língua portuguesa. Nem sequer, talvez chegasse alguns exemplares em Portugal, ou talvez em Angola. Então existia uma limitação. Hoje, se um chargista no Brasil resolver publicar em rede social uma charge em inglês, mesmo sendo brasileiro, numa rede social, no Twitter, no Instagram, essa charge tem a possibilidade de rodar o mundo. Então, assim, Literalmente. A charge no mundo digital, ela tomou uma potência muito grande e tem um acesso muito grande. As pessoas têm muito mais acesso às charges hoje do que tinha nos anos 80, nos anos 90, né? Então, hoje, um jovem que não lê jornal, ele vai receber uma charge em algum momento, seja pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? E o meio de produção, no meu caso, ele continua o mesmo, né? Eu continuo usando caneta, lápis, borracha, papel. Tem gente que trabalha no computador, né? No tablet. Eu gosto de trabalhar da maneira antiga, né? Eu gosto de fazer os desenhos em bloquinhos, tá vendo? Bloquinho, né? Gosto de usar papel, sim. Né? Eu gosto muito de usar papel. Eu ainda sou muito old school, né? Então, assim, de uma certa maneira, a produção da charge, ela, pelo menos do ponto de vista da criação, da produção, ela, no meu caso, ela não mudou muito do que eu fazia no passado, nos anos 90. Sim. Deixa eu perguntar, você já teve ciência de uma charge sua? Tá uma galera, sei lá, da China, hoje do Japão, rodando em outros países assim? Já teve alguma... Já rolou isso? Diversas vezes, muitas vezes, porque tem muitas charges que eu faço sobre a questão palestina, ou sobre a questão da Turquia, ou mesmo sobre a questão do Bolsonaro, que as pessoas imprimem e levam para as ruas em protestos, né? Essas manifestações dos Estados Unidos, por exemplo, do Black Lives Matter, eu já vi manifestante levar para a rua cartazes. Isso acontece com muita frequência, inclusive. Deixa eu perguntar uma coisa. Você lembra a primeira vez que isso aconteceu? Você na televisão, enfim, assim, que mais te impactou você? Nossa, minha charge chegou aí. Qual foi a primeira vez? 1997, quando teve um vídeo que fizeram de pessoas sendo espancadas num muro na Cidade de Deus. Isso foi repercussão nacional. Eu fui até aquele muro e fiz um grafite na parede contra a violência policial. Naquele dia, havia uma comissão do Congresso que foi ouvir os moradores que tinham sido agredidos, denúncias contra a polícia, e eles foram até o muro. Quando eles foram até o muro, a imprensa estava toda com eles. Quando eles foram no muro e me viram pintando, a imprensa cobriu, saiu tudo quanto é lugar, Jornal Nacional, tudo, até na revista Cara saiu tudo quanto é... Aquilo foi muito impactante, Imagino. Caraca, imagino, é isso, né? Isso em 97 deve ter explodido. Explodiu. Né? O que sai, se hoje, o que já sai no Jornal Nacional já explode mesmo hoje, imagina em 97 que é isso, a televisão era o que as pessoas mais tinham. E se fosse hoje com rede social, né, que as pessoas fazem... Explodir. Todos os moradores ali com celular, filmando, fotografando, nossa, ia bombar. Meu amigo, deixa eu te perguntar, como é que foi sua cabeça? Ao mesmo tempo você vê que o que você estava fazendo ali era de algo de muita dor para a comunidade, isso é uma realidade, porque retratou um sentimento ali único de favela. Sim. E ao mesmo tempo você vendo a sua coisa ali nas redes sociais. Como é que a cabeça fica? Assim, não sei se você consegue retratar, enfim, como é que fica a cabeça nisso tudo? A sensação que eu tinha é que eu estava cumprindo um papel histórico e social, né? Quer dizer, eu queria me expressar, porque aquela cena
aquela cena essa situação da Cidade de Deus veio na sequência de outra que aconteceu na favela Naval, em São Paulo, em que até uma pessoa foi morta, baleada por um PM. Cenas de tortura no meio da rua. Então, esse problema da Cidade de Deus aconteceu na sequência. Então, como aquilo me deixou muito indignado, eu resolvi, falei, bom, eu não vou pedir autorização para ninguém. Eu vou até lá a Cidade de Deus, vou perguntar. E fui realmente na cara de pau, não conhecia ninguém na Cidade de Deus. Cheguei lá para os moradores, vem cá, onde é que era o muro que aconteceu o negócio? Eles falaram, é aquele ali, ó. Aí fui lá no muro. Cheguei para as pessoas e falei, vem cá, eu consigo tinta e pincel para fazer um desenho aqui contra a violência policial? Aí o pessoal se cotizou lá e no dia seguinte eu voltei lá para fazer o desenho. Então, assim, quando eu vi esse desenho, porque obviamente depois que você faz um grafite, daqui a pouco ele some. Mas no momento que ele tem uma cobertura midiática, que ele aparece no jornal, ele fica registrado e a mensagem fica registrada. Né? Então Estampada, fica né? estampada. Então eu achei que eu cumpri um papel de não só me solidarizar com os moradores da comunidade, mas também de denunciar ainda mais aquela violência, através da arte. A arte tem. Nossa, meus parabéns, meu amigo, porque é isso, além do seu talento, mas como a arte impacta as pessoas de N formas, Verdade. né? E é isso, né? A arte tem capacidade de dar felicidade para as pessoas e até mesmo de denunciar, como foi o seu É caso. verdade. Vamos lá, meu amigo. Onde eu tô, a Fabiana foi a última aqui na história. Você fez um trabalho. Essa é a pergunta do Fabrício. Você fez um trabalho muito importante sobre violência policial, que aconteceu sobretudo nos bairros proletários. Tem uma história que por causa desse trabalho você foi parar na delegacia, não teve? 3 vezes. Pode contar um pouquinho pra gente como é que foi? 3 vezes? vezes. Conta um pouquinho pra gente aí. A primeira vez foi em 99, quando eu lancei uma exposição de charge chamada Polícia Mata. Eu havia contratado umas pessoas para fazer uns cartazes e colar nas ruas para chamar as pessoas para essa exposição, que era na internet. E as pessoas foram detidas, foram parar na delegacia ali da Gomes Freire, e eu fui lá também para prestar depoimento. Essa foi a primeira vez. Depois, em 2000, eu fiz um grafite contra a violência policial ali na Presidente Vargas, perto onde é o prédio do Detran, ali. Hoje aquilo tudo está construído, mas antigamente ali, em 2000, tinha um estacionamento. Fui fazer um grafite ali e a polícia chegou, ali tem a Saara ali do lado, é tudo cheio de polícia, a segurança que fala é tudo polícia. Chegaram os caras, a paisana, mostraram o distintivo, você está preso, pichador, não sei o quê, chamaram a patrulhinha, fui para a delegacia. A terceira vez foi em 2007, quando eu fiz uma charge que era sobre o PAN, os Jogos Pan-Americanos. Então tinha o Solzinho, que era o mascote do PAN, segurando um fuzil, caveirão atrás. Foi alegado que eu estava utilizando, que eu estava fazendo pirataria, que eu estava utilizando uma marca registrada, estava reproduzindo uma marca registrada. A polícia foi lá em casa. Para mim. Não, zoa. Foi lá em casa, bateu lá em casa. Tá zoando. Que lá isso, em casa. 2 cara? policiais civis foram lá na minha casa. E aí eu tive que ir para a delegacia para prestar depoimento. Tudo tranquilo, tudo certo. Beleza, isso aí a gente tira de letra. Eu já estou descolado com essas coisas já. Agora, é muito curioso que essas coisas aconteçam na democracia, né? Porque isso geralmente são coisas que te remetem à ditadura, regime de exceção. Como hoje, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, o governo Bolsonaro, né? A volta da ditadura e tal. Agora, essas coisas que eu estou narrando aconteceram na democracia, antes do Bolsonaro, inclusive. Meu irmão, deixa eu perguntar, como é que você analisa isso? Porque justamente, hoje está cada vez mais latente, temos um presidente, enfim, que toda hora ali, se esticar a corda, vamos esticar a corda, enfim, toda hora dando declaração. Mas como você apontou agora, né? Foram 3 casos na democracia que te remetia sempre a coisa da ditadura. Qual o papel na esquerda disso? Porque nós tivemos um governo de esquerda, assim, não estou falando, não quero que vou levantar a bandeira
né, batendo no PT e tudo mais, não, mas assim, justamente pensando nessa lógica, sabe, de Estado, assim, porque errou e errou muito, né? Porque aconteceu com você, que era um cara aqui dentro de sindicatos, né, dentro de centrais sindicais, e aconteceu com você diversas coisas remetendo à ditadura. Erramos, assim, muitos erros aconteceram e a plena democracia sempre esteve muito longe de acontecer, né? Exatamente. E a plena democracia, ela não é simplesmente um produto de um determinado governo, né? Existem problemas que são estruturais que não têm a ver com o governo X, Y, Z. O racismo, a violência policial, a desigualdade social, ela não tem a ver com esse ou aquele governo, ele tem a ver com um sistema, né? Então, a violência policial, por exemplo, no Brasil é um tabu. É um tabu e não tem ninguém que resolva isso. Não tem ninguém, até agora não teve ninguém. O Rio de Janeiro, por exemplo, já passou por um monte de coisa, um monte de experiências, né? Antes das UPPs, por exemplo, nas favelas, você tinha o Brizola, por exemplo, ele criou os DPO. Era PPC e DPO, que era o destacamento da polícia dentro da favela. Se achava que isso iria inibir a criminalidade. Isso não aconteceu. Você tinha o DPO de um lado e a boca de fumo de outro. Você vai na Maré, assim, você tem assim, um DPO e a boca de fumo. Nem tem segredo nenhum, né? Até porque esse negócio de guerra contra as drogas nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Então, no passado tinha isso, né, do DPO. Aí depois o garotinho criou um negócio chamado GPAI, né? Era outra experiência de policiamento em favela, sem policiamento em favela. Não deu certo também. Inventou lá os boinas azuis, não adiantou nada. Na Getan, os boinas azuis, não adiantou nada. Depois veio as UPPs. As UPPs foram alardeadas para os quatro ventos que ia resolver, ia acontecer. Sérgio Cabral, botaram um tanque lá no Alemão, o Exército, Marinha, Polícia Federal, todo mundo. A Globo passava aquilo ao vivo, que nem um Big Brother. Veja no que aconteceu. E agora nós temos uma situação ainda piorada, porque você agora tem as milícias. E a milícia, essa não volta mais, porque ela é polícia, entendeu? É gente que tem, ou é policial da ativa, ou é policial, ex-policial. Bombeiro, militar. Eles têm acesso, eles têm contato com as organizações militares, policiais, eles têm acesso à informação privilegiada. Então, assim, a situação do Rio de Janeiro, né, que eu acompanhei muito bem, ela degringolou completamente, né? Então, a gente já viu aí diversas tentativas. Tinha aquele tipo, como é que era o nome dele? O governador que ele tinha até um jingle, né? Que era o nome dele é Trabalho, o nome dele é Trabalho, nossa, esqueci o nome dele. De cabelo branco. Do Rio, de cabelo branquinho, de óculos. O Moreira Franco. Moreira Franco chegou uma vez e falou assim: eu vou acabar com a violência no Rio em 6 meses. Então, assim, não é uma coisa de governo, né? É uma coisa estrutural. O buraco é muitíssimo mais embaixo. E você falou aí, né, assim, com Brizola, eu lembro, eu moro em Campo Grande, mas eu sou nascido e criado no 32, que é em Nova Iguaçu, não sei se você conhece, mas é em Nova Iguaçu, fica bem próximo, assim, divisa com Campo Grande, mas é Nova Iguaçu. E eu lembro muito forte, assim, do DPO. O DPO ficava na praça. Uhum. E minha casa ficava umas 5 ou 6 ruas da praça, assim. E na minha rua, no final da rua, assim, tinha a boca de fumo, sacou? E é isso, todo esse complexo ali. Aí vira e mexe, passava o camburão e tal, e nunca resolveu. E aí o resolver era simplesmente confronto. Quando passava a polícia, a gente ficava com medo, criançada estava soltando pipa. Várias vezes, assim, o camburão passava, eu estava soltando pipa, e aí eu sempre soltava pipa em frente à casa da minha avó. Aí eu entrava na casa dela até o camburão passar, depois saía para soltar pipa de novo. Isso aconteceu várias vezes. Enfim, e geralmente o confronto se dá quando não tem arrego. Se arrega, tá tudo certo, entendeu? Agora, o problema, por exemplo, você tem uma favela, ali você tem um tráfico.
Aquele tráfico, se ele paga, por exemplo, o arrego para o batalhão local ou para a delegacia local, tá tudo certo. Não vai ter operação. O problema é quando vem gente de delegacia de outras regiões ou batalhão de outras regiões para tirar dinheiro dos caras. Aí os caras... Para tirar... Cara, aí... Não, tu não tá entendendo, assim, isso sempre foi assunto, sacou? Eu era pequenininho, tá falando, eu tô lembrando, sempre foi assunto. E vou te contar uma coisa, é muito doido isso, porque, né, é um governo do Brizola, que é um cara que, é isso, né, é influência até hoje, o seu comportamento para a esquerda. Nós tivemos, é isso, né, durante 14 anos, o governo do PT, e você vê que nenhum deles conseguiram realmente dar esse olhar para a segurança pública. Mas o Brizola foi o único, hein? E me parece... O Brizola foi o único. Porque Sim. O Brizola teve uma coisa interessante. Sim. O Brizola foi o único governador que eu conheci que chegou e falou assim: no meu governo, polícia não chuta porta de barraco. Isso realmente aconteceu. Isso é real. Isso é real. E botou o Brizolão. Isso. Botou o Brizolão dentro. Exatamente. Ele falou o seguinte: bom, a base, se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que dar educação. E ele, com a ideia dos CIEPs e tal, ele trabalhou muito, muito bem com isso, né? Então, assim, hoje no Rio de Janeiro tem muita gente, principalmente gente da direita, que acusa a situação do Rio ao Brizola. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que acontece no Rio hoje é uma sequência de governos desastrados. O melhor deles foi o Brizola. Do Brizola para frente é só tranqueira, cara. Verdade. Não é verdade. Ó, nesse mesmo tempo de DPO, foi também o momento que teve o Brizolão. Quando fez o Brizolão no 32 ali, foi a grande sensação, assim. E eu posso estar errado, mas quase 100% de certeza foi a última escola que colocaram lá do governo do estado. Pois é, o único que tinha projeto de educação realmente foi o Brizola. Foi o único. No estado do Rio de Janeiro foi o único. Junto com o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro era o secretário de educação. Qual foi o secretário de educação no nível do Darcy Ribeiro que você conhece? Não tem não, cara. Tem não. Sim. Latuf, eu tô ouvindo aqui, ó, o Gustavo, um amigo, falou aqui, ó. Brizola, depois dele, todo mundo já foi preso. E tirando a Benedita também, que nunca foi presa. Mas de resto, que foi governador, todo mundo foi preso. É muito sintomático isso, né, meu irmão? Mas é isso que eu tô falando. Quem é carioca e acompanhou do Brizola para cá, você vê a diferença. A diferença é brutal, cara. É brutal. Gritante, Garotinho, né? Depois veio Garotinho. Agora é Crivella. Depois César Maia. Olha, Marcelo Alencar. Só desgraça. Não tem Cabral. Pezão. Tá maluco, verdade. Tá doido. Não, e pior, aí a gente está no momento agora que um cara que falou que ia lutar, que a maior bandeira dele era corrupção, acabou de vai sofrer o impeachment, que tudo indica, foi aberto um processo para ele de impeachment por corrupção. Uhum. É o famoso falso moralista que sempre houve no Rio de Janeiro. Isso, né? Exatamente. É o sujeito que lá em Angra passeou de helicóptero da polícia, os caras atirando. É o sujeito que falou que a polícia, no governo dele, a polícia tem mira na cabecinha. É o sujeito que, quando estouraram os miolos do cara lá na ponte de Niterói, ele desceu de helicóptero lá, como se tivesse feito um gol. É esse cara. O Rio de Janeiro não merece isso, não. Eu falo isso, cara, com maior tranquilidade. Eu sou carioca mesmo, sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu moro há 7 anos aqui. Mas eu sou carioca. Eu não falo como gaúcho. Eu sou carioca, irmão. Vou continuar sendo carioca. Que não. Mas me dói muito ver o meu Rio de Janeiro do jeito que está. Me dói muito mesmo. É muito triste. Muito triste. Sim. É um projeto muito claro isso. Assim, cada vez parece que vai piorando, né? Mas graças a Deus ainda tem muita gente, eu acredito muito nisso, cara. Tem muita gente, uma juventude cada vez mais está pulsando por uma mudança. Às vezes a gente olha assim e é muito difícil realmente. Os caras estão com um projeto que tem muito dinheiro. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Não foi construído agora. Eu vou dizer uma coisa para você. Você é ligado à igreja evangélica, não é? Sou evangélico. Pois é, eu espero que, assim, que você, que é um evangélico progressista, que outros pastores que sejam progressistas também, eu já não estou falando nem de esquerda, eu estou falando progressista, né?
mas que tenha uma sensibilidade para as coisas, que possa questionar, né, os descaminhos, porque se você reparar bem, o Rio de Janeiro, depois do ascenso das chamadas igrejas neopentecostais, sempre tem do lado desses picaretas algum pastor. Você já reparou isso? Sempre tem a participação das igrejas. Você vê agora o governo Bolsonaro, né? Quem são os pastores de televisão que estão do lado dele. Então, assim, é muito importante que dentro da igreja evangélica haja movimento de gente jovem, de gente que tem sensibilidade, para questionar e criar um movimento para enfrentar essa direitização do evangelho, entendeu? Porque parece que só quem entende de evangelho é a direita, né? Só quem esfrega na sua cara a escritura é a direita. Então, assim, isso aí tem um negócio chamado lugar de fala. Porque eu fazer uma crítica a essas igrejas é uma coisa. Agora, você que é um evangélico, você que está dentro dessa igreja, dessa fé, você tem muito mais condição, muito mais autoridade para fazer essa crítica. Por isso que eu acho que é muito importante que se crie um movimento de questionamento, né, desses descaminhos da política que tem a ver com essas igrejas neopentecostais. Latuf, deixa eu te falar uma coisa, assim. Eu estou nesse campo progressista, assim, porque eu acredito, mas o meu olhar para a vida é a partir do evangelho, a partir da minha fé, enfim, né? Como eu acho que uma sociedade deve ser, que é a partir do amor. E aí, cara, vou te falar um negócio, quando eu olho para o comportamento de Jesus, como é que ele se comportava em relação às pessoas, ele tinha um comportamento com a sociedade, com o povo, de uma forma de amor. Quando ele tinha um comportamento com os religiosos, esses mesmos religiosos lá que estavam junto com César, tava, entendeu? Com Herodes ali, essa mesma galera que dava as mãos e que foi essa galera que fez de tudo até levá-lo à cruz, enfim, né? E crucificar ali. É a mesma galera agora. Você vê que são esses religiosos por conta de dinheiro, de poder, de falso moralismo, falando em nome de Deus. E aí, assim, você vê que não mudou nada. Não mudou nada. É esse tipo de religiosidade que, quando Jesus estava aqui, ele sempre combateu. Ele sempre... Ó, para você ter noção, para eu chamar um grupo de raça de víboras, não é qualquer coisa. E aí, assim, para pessoa... Mas é. E raça de víboras, ele nos chamou para o povão, que ele sabia quem era aquele povão. É um povão pecaminoso, só queria saber, enfim, de tudo que é imoral, enfim, de tudo que, meu irmão... Mas ele sabia que aquele povo ali merecia o amor. Só que agora essas pessoas que têm a consciência, se utiliza da palavra Deus, se utiliza da religião para manipular o outro, em nome de Deus, é que ele chamou de raça de víboras. Entendeu? Então, assim, a gente não vê que de alguma forma, é só fazer o paralelo que está tudo aí desde muito tempo. Entendeu? E a gente tá nesse campo aí, dizendo, olha só, esse evangelho... Primeiro, não tem essa de só a direita pensar que pode falar a partir do evangelho. Não mesmo, porque eu sou nascido e criado no evangelho e não é assim que eu compreendo o evangelho, sabe? Então eu estou aqui para dizer o seguinte, ó, isso aí para mim é muito mais religiosidade do que realmente o evangelho do amor que eu acredito de Cristo, entendeu? É assim que eu compreendo, é assim que eu acho na minha vida. Ótimo. Mas enfim... Vamos dar sequência aqui, porque você sabe que, quer saber mais de você. Você sabe que só esse tema já daria uma live inteira, né? Pô, meu irmão, muito mais. Agora, é um tema que tem que ser fazendo... discutido. Esse tema tem que ser discutido. Você não pode falar hoje, com a massa de evangélicos que tem no Brasil hoje, não dá para fazer discussão de país sem incluir os evangélicos. Isso não tem condição. Concordo com você, concordo. Não é à toa, cara, que toda terça-feira eu estou fazendo uma live com, não sei se você conhece o pastor Henrique Vieira, que é o nome da live, é Papo de Fé e Cidade. Ótimo. É justamente para isso, para a gente colocar o nosso olhar, a partir da nossa fé, do nosso evangelho, como é que nós compreendemos a cidade. Essa cidade que não tem desigualdade, essa cidade que realmente seja uma cidade viva para todo mundo, que não tenha morte, mas tenha vida, sabe? Então a gente discute muito isso e colocando assim, o nosso olhar a partir do evangelho. Não tem essa que é Silva Malafaia da vida,
que compreende o que é o evangelho e ponto final. Nossa senhora, tá doido. Não mesmo. Isso aí, para mim, é muito mais raça de víbora do que qualquer outra coisa, se Jesus, né? Parafraseando aí Jesus. Mas enfim, vamos lá, meu irmão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, ó. Uma pergunta do Felipe, que é: qual a importância da rede de imprensa alternativa, como Mídia Ninja, por exemplo, em divulgar fatos que não interessam aos grandes veículos que estão aliados de uma política econômica neoliberal? É muito importante a gente criar uma imprensa do trabalhador, uma imprensa que privilegie, né, a informação relevante ao trabalhador. Isso é muito importante. Uma imprensa que não esteja atrelada a interesses corporativos. Né? A imprensa alternativa. Eu também sou egresso, porque a imprensa sindical é a imprensa alternativa de esquerda. Né? Então eu sempre apoiei esse tipo de coisa. Até quando na época, nos anos 2000, havia um negócio chamado Centro de Mídia Independente, eu sempre apoiei. Todas essas iniciativas de imprensa independente, progressista de esquerda, sempre apoiei. Que bom, que bom. Show de bola. Mais uma aqui que tem pergunta que não acaba mais. Vamos respondê-las. Que bom. Vamos lá. Em 2019, na véspera do Dia da Consciência Negra, você teve um desenho seu que retratava a violência policial contra pessoas negras, destruído por um coronel da PM, que é um deputado, Isso. né? Enfim, acabou que eu não botei o nome aqui, mas se você souber, fala. Eu esqueci o nome dele. É irrelevante também, é irrelevante. Se alguém souber aí, ok, mas é bom para as pessoas saberem quem são, enfim, essas pessoas, né? Vamos lá. Fala um pouco sobre o quão grave isso é e a mensagem que esse ato passa e que outros tipos de censura você já sofreu. É uma pergunta do João. Bom, esse ato, né, essa agressão, na verdade, faz parte, inclusive, dessas outras três que eu te citei, né, em relação à violência policial, né, que a polícia bateu lá em casa, que eu fui detido, fui prestar depoimento. Tem tudo a ver com isso, porque todas essas charges, todas essas imagens, inclusive a placa quebrada pelo parlamentar, tem a ver com a violência policial. São charges sobre violência policial. No Brasil, é tabu falar de violência policial. Hoje, por exemplo, você tem 4 chargistas da Folha de São Paulo que vão responder aí ação na justiça por uma organização de PMs da reserva, se eu não me engano, lá em São Paulo, que eram charges sobre violência policial. Então, quando esse parlamentar quebrou a placa, era uma placa com uma charge alusiva à violência policial que eu fiz em 2013, e essa charge fazia parte de uma exposição no Congresso Nacional sobre o Dia da Consciência Negra. E esse parlamentar, ele era, além de parlamentar, um PM, um coronel da PM. Então, assim, ficou claro, ficou patente de que realmente a polícia é truculenta, né? Agora, foi o que eu falei na época, para as entrevistas na época. Se o sujeito é truculento com uma placa, você imagine com pessoa de carne e osso nas ruas, preto, pobre, entendeu? Então, assim, aquilo ali foi um ataque muito sério, foi muito grave. Qualquer tentativa de censura, de perseguição ao artista, ao chargista, ao jornalista, é muito grave, porque não é um ataque somente a mim, né? É um ataque à liberdade de expressão, à democracia. Mas eu achei ao mesmo tempo que foi o que a gente chamaria de batom na cueca. Por quê? Porque era uma charge sobre violência policial, uma charge sobre a semana da consciência negra. O desenho era de um PM que acabava de matar, um PM branco que acabava de matar um negro, e o sujeito vai lá, é um PM, ele quebra. Então, no momento que ele fez aquilo ali, ele assinou embaixo o ponto de vista expresso na charge. Então, qualquer tentativa de censura é inútil. Aquela charge, se ele não tivesse tocado naquela charge, ela ia cumprir o seu papel ali na exposição, as pessoas não iam nem perceber, porque os corredores ali do Congresso têm sempre exposição. No momento em que ele se filmou, ele fez questão de filmar isso para a sua base, quebrando a placa na frente da câmera, ele promoveu a charge. Você pode matar o artista, mas não mata a arte.
Então isso é muito importante, entendeu? Foi grave, foi muito grave, como aliás é grave o que está acontecendo com o Aroeira agora, que fez uma charge publicada no Twitter do Noblar, que é um articulista do jornal o Globo, e está sendo ameaçado de aplicar a Lei de Segurança Nacional, porque ele fez uma charge com o Bolsonaro pintando uma suástica. Então, é grave, mas ao mesmo tempo significa que a gente está no caminho certo. O chargista está no caminho certo, está pisando nos calos certos. Entendo. E foi o que você falou, né? Assim, se ele não faz nada, ia passar literalmente batido. Uma galera ou outra ia ver ali importante. Só que isso diz muito mais sobre ele do que realmente o quebrar ali. A essência da pessoa foi ali. Assim, ele viu aqui e falou assim, não posso mesmo. E isso diz muito sobre ele, né? E diz muito sobre o que nós estamos vivendo hoje. E aí, uma charge queria passar em brancas nuvens, ela acabou saindo em capa do Globo, no Jornal Nacional, naquele programa Zorra, na Folha, saiu em tudo quanto é lugar. Exatamente. E os parlamentares voltaram lá no lugar, né? Os parlamentares do PSOL, do PT, foram lá com as charges na mão para devolver na parede. Então, na verdade, ele ajudou a promover a charge. Saquei. Vamos que vamos, meu amigo, que tá acabando o tempo. Vamos lá. Qualquer pergunta, onde estou aqui? Me embolei. Ei, aleluia, calma aí. Aqui. Do Mário, queria que você relatasse sobre a sua viagem para a Palestina. Como foi testemunhar de perto a situação? Pode dividir um pouco com a gente? E como você enxerga a questão da islamofobia no Brasil? Eu tive na Palestina em 98, fui por conta própria, eu queria saber como é que era a situação lá, que era um tema que se falava muito, eu queria conhecer aquela situação, tirei do próprio bolso, passei 15 dias, visitei Jerusalém, Tel Aviv, os territórios ocupados da Cisjordânia, Ramala, Hebron, Nablus, esses lugares todos eu visitei, passei 15 dias lá, só não tive em Gaza. Então, assim, foi muito claro, a situação na época não era tão grave como é agora, mas ainda assim você via que indiscutivelmente havia um apartheid ali em relação aos palestinos, né? Então, de volta ao Brasil, eu comecei a apoiar a causa palestina por soberania, por direitos humanos, através das charges, o que me rendeu muitas pechas de antissemita, sujeito que odeia os judeus, porque isso é uma estratégia dos defensores das políticas do Estado de Israel atribuir críticas ao Estado de Israel como ódio aos judeus. É uma estratégia manjadíssima, né? Então, assim, ao longo da minha carreira, sofri vários tipos de campanhas de difamação, internacionais inclusive, ao ponto de ser chamado do terceiro maior antissemita do mundo, por uma organização de supostamente direitos humanos em Los Angeles, que na verdade é para defender os interesses do Estado de Israel. Eles têm uma lista anual dos 10 maiores antissemitas do mundo. Aí, em 2013, o primeiro é a Irmandade Muçulmana do Egito, o segundo era o regime iraniano, o terceiro era eu, porque fiz uma charge do primeiro-ministro de Israel torcendo o cadáver de uma criança palestina de onde caíam votos numa urna. Por conta disso, dessa charge, eu fui chamado de terceiro maior antissemita do mundo. Então... E como é que foi isso na sua cabeça? Porque, assim, isso não é pouca coisa, né? Deve ser uma pressão do caramba. Mais ou menos, porque naquela época eu já tinha passado por outras situações também, né? Outras campanhas de difamação. Mas, para minha satisfação, a minha surpresa, eu tive o apoio de muita gente, inclusive de judeus no Brasil, né? Eu me lembro do Mário Augusto Jacobskint, que faleceu, infelizmente. Era um grande amigo, um jornalista combativo da ABI. Ele organizou um abaixo-assinado a meu favor. O Silvio Tendler, que é um cineasta de origem judaica também, fez uma carta em meu favor. Então, assim, foi muito bonito ver, né, como eu recebi apoios de pessoas, inclusive da comunidade judaica, que não compactuam com a linha política do Estado de Israel, né? Hoje, por exemplo, eu
Também recebo esses apoios quando sou atacado em rede social, quando tem alguma dessas campanhas de difamação contra mim. Então, isso é muito comum, né, quando você vai tratar da questão palestina. Sobre a islamofobia, ou seja, o ódio aos muçulmanos, né, árabes e muçulmanos, apesar de que, assim, para ser muçulmano você não precisa ser árabe, né, qualquer um pode ser muçulmano. Mas existe essa mistura, as pessoas acham que muçulmano e árabe é tudo a mesma coisa, né? Então, muito desse ódio, desse preconceito contra muçulmanos vem da extrema-direita europeia, que é anti-muçulmana e anti-imigrantes. Então, existem organizações, por exemplo, na Alemanha, uma organização chamada Pegida, que ela é uma organização anti-imigrante e anti-muçulmana, ela é islamofóbica. Então, quando você vê manifestações islamofóbicas na Europa, elas são da extrema-direita e elas, inclusive, é muito curioso que elas levam bandeiras de Israel, que é o que acontece no Brasil atualmente. Né? Quem vai para as ruas hoje defender Bolsonaro leva, primeiro, a bandeira dos Estados Unidos, segundo, a bandeira de Israel, terceiro, a bandeira do Brasil. Então, assim, hoje, o Brasil não tem uma islamofobia tão presente como tem, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa. Né? Agora, quem hoje fomenta esse tipo de coisa no Brasil é a extrema-direita. Notadamente, a extrema-direita bolsonarista. Saquei. Meu amigo, vamos lá para a gente ir terminando aqui as perguntas. Que é o seguinte, tem aqui a pergunta da Márcia. Você é carioca, mas mora hoje atualmente no Sul, né? Morava onde aqui no Rio? E que se sente alguma coisa, sente falta de alguma coisa aqui no Rio de Janeiro? Sinto falta de tudo, porque o Rio de Janeiro... É mesmo? Sinto falta de tudo, porque o Rio de Janeiro era a minha referência de vida, mas só que eu não tinha qualidade de vida no Rio de Janeiro. Eu não tinha qualidade. Eu morava em São Cristóvão, eu morava no final da São Januário, atrás do estádio do Vasco da Gama, perto ali da Barreira e tal. Então, assim, eu já vi, olha, tiro para mim, pinto, era mole. Eu vi tiro de metralhadora, de fuzil, era mole. Gente morta de tiro, vi muito, vi várias. Eu, como fotógrafo, cobri muito operação nas favelas, ocupação. Então, assim, a situação no Rio de Janeiro foi se degradando tanto que eu falei, meu Deus, eu preciso procurar qualidade de vida. E aí eu vim para cá. Aqui, por exemplo, eu nunca ouvi uma rajada de metralhadora. Aqui, eu moro no centro, eu não moro em comunidade, não moro em favela, não moro em periferia. No Rio de Janeiro, São Cristóvão é um subúrbio, né? É uma periferia, não é o centro, né? Não é longe, não é tão longe do centro, mas eu morava em periferia. Aqui, morando no centro, eu não vi ainda uma pessoa esticada cheia de tiro na rua. Aqui tem, nas comunidades, nas favelas, né? Nas periferias tem. Mas aqui onde eu moro no centro, não tem. Agora, no Rio de Janeiro, mesmo se eu morasse no centro, não ia ser difícil de ver essas coisas. Antigamente se dizia o seguinte, cara, violência era em São Gonçalo, era na Baixada, verdade, tinha os grupos de extermínio, não sei o quê. Agora, meu amigo, não tem mais nada disso não. Agora é qualquer lugar. Você pode estar na Zona Sul, você pode estar onde você quiser. A bala canta tranquilamente. A bala canta e o couro come, ninguém vê. A criança chora e a mãe não ouve. Deixa eu lhe... que é exatamente. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, por conta da barreira do Vasco. Dudu perguntando. Latufo é Vascão? Não. Eu não tenho time, não, cara. Não tem time. Mengão, né? Deixa eu te perguntar eu era flamenguista de fim de semana, nunca esquentei cabeça com futebol, não. Tá. Ok, boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até porque, cara, essa diretoria do Flamengo nem lembra de dar agonia dos caras, filha da mãe. Mas olha só, mas é importante o seguinte, que bom que você tem, que bom que quem foi o rapaz que perguntou isso do Vasco? Foi o Eduardo. Eduardo, Dudu, que é o Dudu Medeiros. Perfeito. Veja, eu não sou ligado a futebol. Veja o que aconteceu em São Paulo agora. Duas torcidas que são absolutamente rivais.
que é o que a gente poderia chamar no Rio de Janeiro como É, torcida do Flamengo, torcida do Vasco. Os caras se matam. Uhum. É a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians. Os caras se juntando nas ruas para enfrentar o fascismo. Isso é histórico. Isso não é pouca Isso coisa. não é pouca coisa. Essa história. Até porque a gente da esquerda sempre reclama que não tem movimento de massa, de povo. Torcida organizada é gente da periferia, da favela, é povo. E quando os caras, porque olha só, para eles, os caras tatuam brasão do time no peito. Quando uns caras como esse, de torcida organizada, que é o pessoal da porrada, eles abrem mão da rivalidade do futebol para dar as mãos para enfrentar o fascismo, aí sim, cara. Então eu espero que isso aconteça no Rio de Janeiro também. Em relação às torcidas, né? Torcida organizada, de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, do Fluminense, que todo mundo se junte para enfrentar um inimigo real. Porque divergência de time, isso não é divergência de verdade, né? Agora, fascismo cara. Fascismo mata. É. Meu amigo, faltam 3 minutinhos para a gente acabar. Só que eu tô vendo aqui, e tem uma galera do meu coletivo e outras pessoas também da Zona Oeste que nos acompanham, tá falando assim, ó, Charge Zona Oeste. E aí, meu irmão, eu quero saber o seguinte, um dia, será que rola uma charge aqui da Zona Oeste, do Rio de Janeiro? Bom, se ainda tiver perguntas para responder e você quiser, você fecha essa live, porque ela só dura 1 hora, não é isso? Sim, fecha ela agora e abre outra. A gente pode dar continuidade às perguntas. Então, a gente pode conversar, mas eu adiantei, eram 9 perguntas e eu acabei fazendo. Só tem, enfim, tem uma aqui que é a questão se tem um cartoon seu, uma charge mais marcante, e depois era perguntando para você indicar um livro ou uma música. São essas 2 perguntas que estão faltando. Um livro? Ah, tá. Vou indicar esse livro aqui, ó. Necropolítica, do Achille Mbembe. Tem tudo a ver com o que acontece hoje. E música, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, ó, cara. Todas. Old school mesmo, né? Muito old school, né? Boa. Então, olha só, quero saber o seguinte, um dia vai rolar essa charge aí da Zona Oeste? Pode, claro, tranquilo. Não tem tempo ruim não, pô. Então já é, meu irmão, eu só tenho que te agradecer, Fator. Assim, eu até poderia voltar depois, mas assim, não acabou. Graças a Deus a gente conseguiu fazer todas as perguntas aqui que foram 9. Tá ótimo. E aí só tenho que te agradecer, muito obrigado mesmo, tá? Espero que mais para frente a gente possa voltar aqui para trocar mais uma ideia. Estou à sua disposição, também. William. Estou à sua disposição. Foi um prazer muito grande conversar contigo e com os teus seguidores aí. Pô, show de bola. Ó, a última coisa é o seguinte, no 3, a gente dá uma risada pro pessoal printar, postar nas histórias, nos marcar, a gente reposta também, porque é importante. Valeu? Vamos lá. 1, 2, 3. Valeu, irmão. Meu irmão, muito obrigado. Valeu mesmo. Muito bom trocar. Eu queria fazer outra live contigo, mas aí ia ser muito mais um papo, enfim. Aí, quando você quiser. A gente pode... então, vamos fazer o seguinte. Então, fechado. A gente vai marcar outra live pra frente aí. Valeu? Tá ótimo, irmão. Valeu. Grande abraço pra você, tá? Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado e um grande abraço pra você. A todos nós, valeu, irmão. gente. Obrigado a todo mundo que participou aí também. Valeu, fica com Deus. Tchau, você tchau. também, irmão. Valeu, até mais. galera.